Boa tarde, manos e manas, irmãos e irmãs. Que a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Eu estava a orar, nem sabia que eram já 16 horas. Quando eu olhei no relógio, 16h30, disse, não é possível, 16h30. Ainda estava a fazer o queima-queima. A luta continua. A vitória é no sangue de Jesus. Só que estou a fazer live com um telemóvel que tem pouca carga. Tem 60% só. Quer dizer que a live não pode ir até 19 horas. 18 horas tem que parar. Vai descarregar. Graças a Deus, eis aqui a semana a começar. A semana é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. E à tarde, na reunião dos ministros, eu preguei: para Jacó não adianta encantamento. Talvez eu preguei na reunião dos servos ontem, por causa da falta de conhecimento dos filhos de Deus em toda a sua geração, história. Muitos filhos, por não saberem o lugar deles em Cristo Jesus, o lugar deles em Deus, vivem como escravos. O apóstolo Paulo diz assim: enquanto o herdeiro for menino, ele será semelhante a um escravo e vai viver debaixo ou nos cuidados de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Veja só, eu disse que enquanto o herdeiro for menino, vai viver debaixo de tutores e curadores como se fosse um escravo. Não escravo, mas como se fosse um escravo. Então, terá comportamento de escravo, tratamento de escravo. É complicado, né? Um herdeiro estar sob cargos ou sob cargos de tutores e curadores. É complicado um herdeiro estar na dependência. E não é de qualquer pessoa, de tutores e curadores. Quem são os tutores e curadores? Tutores e curadores são pessoas assalariadas por um pai de um filho, e eles têm a missão de instruírem o filho daquele senhor, aquele pai, até o tempo determinado. Antigamente, esses tutores eram os professores, de onde veio os pedagogos. Quem deu a pedagogia sabe a origem da palavra pedagogo, ou então pedagogia. O pedagogo é o homem que tem a ciência da pedagogia. Então, os pedagogos, ou então os tutores, ou então os curadores, eram pessoas que cuidavam da educação, das boas maneiras, da instrução de um filho, de um tal senhor. O tal senhor endinheirado, que tinha condições financeiras, entregava o seu filho a esses tutores, a esses curadores, a esses pedagogos, e ele assalariava ele, e eles instruíam esse menino.
ensinavam tudo. Começava na fase da pré-adolescência, ou aliás da infância, depois iam para a pré-adolescência, onde vão dizer, esse homem sabe muito, eu fui pedagogo, fui professor, sai da adolescência, juventude, quando eles se tornarem adultos, ok? Esse é o tempo que o pai determinou. Olha, até aos 20 anos, eu vou cobrar a educação do meu filho. Eu vou te pagar durante este tempo para você lhe instruir até os 20 anos. Depois dos 20 anos, deixa de viver debaixo de tutores e curadores, porque foi instruído, preparado, se tornou um homem, agora vai vir assumir os seus cargos como herdeiro. Tomar a herança do seu pai, se porventura o pai já morreu, porque os pais morriam e antes de morrer pagavam os tutores para cuidar dos seus filhos. E enquanto ele não se tornasse adulto, com uma formação aceitável, paga pelos pais, ele não poderia vir assumir responsabilidades na herança do pai, nem tampouco herdar a mesma herança, porque se lhe entregassem a herança sem a formação, sem instrução, sem maturidade, sem preparo, ele poderia desperdiçar a herança, a riqueza ou as riquezas do seu pai. E por isso os pais eram rigorosos, as famílias eram rigorosas, que primeiro se preparavam as pessoas, os filhos, depois é que assumiam responsabilidades na família, ou então da herança dos seus pais. Olha o cuidado que os pais no passado tinham. E agora Paulo, que era um homem sábio, tomou e fez uma comparação entre as coisas do mundo secular e espirituais. E Paulo estava a dizer que assim como no mundo secular, que enquanto o herdeiro for um menino, tem que viver debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo seu pai. Então, o tempo que o pai determinou é o tempo do fim da formação. E agora, se ele aprovar, já não será considerado como um menino, assim como um adulto experimentado, então preparado, instruído. E assim, esse indivíduo poderia vir viver ou então herdar a herança do seu pai. Estão a entender? E Paulo está a dizer, assim acontece no reino, nas coisas espirituais de Deus, que os filhos de Deus são herdeiros das promessas de Deus. Todo filho de Deus é um herdeiro de Deus. O grande problema é que as pessoas fazem-se de filhos de Deus, quando eles não são. As pessoas pensam que todas as criaturas são filhos de Deus. As pessoas pensam que todo homem é filho de Deus. As pessoas pensam que o facto de crer em Jesus se tornaram filhos de Deus. Muitos pensam que o facto de pertencer a uma igreja, pregar o evangelho, glorificar, louvar, cantar, adorar, servir, fazer serviços a Deus em nome de Deus, fazer o bem aos humanos em nome de Deus, isso te faz você tornar filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, há uma condição. Por que as pessoas se tornam filhos de Deus? Porque antes não eram. Mas nós todos fomos criados por Deus. Você foi criado por Deus, mas você não é filho de Deus. Porque em Adão, todos vocês deixaram de ser filhos de Deus. Assim como quando Adão, o primeiro filho de Deus, pecou, o pai de todos vocês, ele teria perdido essa identidade e se tornou uma simples criatura, criado por Deus. Isso ninguém perdeu. A criação de Deus. Mas a filiação e a paternidade se perdeu. E todos que nasceram em Adão, por Adão, nasceram já perdendo essa filiação. Por isso eles são chamados nascidos da carne. E são carne.
mesmo não conhecendo o bem e o mal, não são filhos de Deus. Não são. São filhos da carne. E se são filhos da carne, são filhos do maligno. E quando eles conhecerem o bem e o mal, as crianças, começarem já a conhecer o bem e o mal, já têm o mal dentro do sangue deles. Só vão viver praticando o mal e acabou. Vão receber a herança dos seus pais. Por isso o novo nascimento acontece desde os dias que Jesus se manifestou e ele ensinou como as pessoas se tornarem novos nascidos. Somente nele. Antes dele não havia novos nascidos, não havia. Por isso ninguém teria ido para o céu. Só vão no céu os nascidos de novo. Antes não havia, porque não era tempo de nascerem de novo. Havia um tempo determinado pelo Pai. No Éden, Deus determinou esse tempo. Não disse no tempo X voltarei, mas ele disse que uma virgem vai conceber, vai dar à luz um filho, e este filho é o Verbo, a imagem do Deus invisível, o corpo da divindade, e ele vai morrer pela humanidade para redimir a humanidade desviada. Ele vai ferir a cabeça, o crânio da serpente, e a serpente vai lhe ferir o calcanhar. A semente da mulher ferindo o crânio da serpente, e a serpente ferindo o calcanhar da semente da mulher. Essa semente da mulher é Jesus. Por que Jesus é chamado semente da mulher? Porque ele é o primeiro, depois da queda do homem, que voltou, tornou a nascer de novo. Estão a entender, né? Por isso Jesus é chamado o filho primeiro, ou então primogênito e unigênito. Olha só, unigênito, isso aqui é o único e o primeiro. Dele agora descendem vários. Primogênito significa o primeiro filho do pai. Ouviram? E quem é essa mulher que lhe gerou? Não é Eva. E não é Maria. É o Espírito de Deus. Eles vão dizer que isso é heresia. Eles estão a dizer que eu estou a pregar heresias na terra. Eles estão a falar que vocês um dia vão despertar e vão entender que afinal que vocês acreditaram num herege. Coitado desse falso profeta. A depressão já deve estar com ele também, porque ele está a blasfemar contra o Espírito Santo. Para Jacó não adianta encantamento nem adivinhação. Agora Jesus aparece como o primeiro gerado filho de Deus, não por uma mulher física, mas por uma mulher espiritual. O Espírito Santo aparece aqui como mulher, é comparado com uma mulher que nasce um filho. Então ele nasceu seu filho. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo gerou o Verbo no ventre de uma mulher. E este Verbo que se encarnou tomou o nome de Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Ouviu? Estão a entender? Agora, quando ele foi gerado filho de Deus, tomou corpo. E ele precisava sacrificar a sua vida para comprar, para redimir, para resgatar a semente de Adão, os filhos do homem. Os filhos de Adão. Era necessário um sacrifício, e um sacrifício perfeito, com um sangue puro e imaculado, para resgatar Adão e os seus filhos. E assim Jesus cumpriu essa missão. Por isso ele é chamado o Redentor do mundo. Aquele que veio redimir. Jesus significa o Salvador do mundo. Aquele que viria salvar o seu povo dos pecados. Ok? E assim Jesus pagou o preço da redenção. E depois disso, ele ensinou como se tornar filho de Deus. É crer e obedecer a ele. Quando você foi um filho do diabo, filho de Adão, filho da carne, nascido da carne,
carne, filho do maligno. Então é preciso o arrependimento, porque você já era um filho do diabo. Você já era filho do maligno, ou és. Então você tem que se arrepender dos teus pecados, das tuas transgressões, das tuas culpas, que você cometeu na sua, não inocência, mas ignorância. E assim, ao se arrepender e ao crer a Jesus de Nazaré, porque se você se arrepender e crer no outro nome, você não acha. Tem que se arrepender em nome daquele que morreu por você. Então, se for de todo o coração, aquele que morreu por você, que derramou sua vida, o seu sangue, vai te purificar, vai te libertar, vai te comprar, vai te resgatar da morte, da condenação, da ira de Deus. E quando isso acontecer, Ele te dá o Espírito dele. Por isso o Espírito Santo, que gerou Jesus, chama-se Espírito do Filho de Deus. E todos que receberem o Espírito do Filho de Deus se tornam irmãos de Jesus. Por que são irmãos de Jesus? Porque também se tornaram filhos de Deus. Jesus, o Filho de Deus. E os que nascerem de novo, porque receberam o Espírito de Deus quando eles se arrependeram e creram, também se tornam irmãos de Jesus, filhos de Deus. E porque você se tornou irmão de Jesus e filho de Deus, também és herdeiro de Deus. Porque Deus é o teu Pai. Assim como Jesus se tornou o herdeiro do Pai, você também se torna herdeiro do Pai, na mesma promessa com Jesus. E tomas o nome de co-herdeiro. Isto é, tu e Jesus herdam a mesma herança do vosso Pai. E por isso o profeta disse que ele, Jesus, não se envergonha de vos chamar de irmãos. Assim como ele é o filho primeiro de Deus, todos que nascerem de novo se tornam filhos, não primeiros, filhos de Deus. E Jesus, como humano mais velho, não se envergonha de vos chamar de seus irmãos, como está escrito. E eu vou cantar, te cantarei louvores no meio dos meus irmãos. No meio dos meus irmãos eu vou entoar-te cânticos. Quem são os irmãos que Jesus falava? Não são os israelitas, filhos de Abraão. Não, mas são em todas as nações, quer judeus, quer gregos, aqueles que nascerem de novo. Por que nascer de novo? Porque eram velhos nascidos. Eram nascidos da carne. Agora vão nascer de novo para serem nascidos do Espírito. Filhos de Deus, irmãos de Jesus. E assim, herdeiros do Pai. E co-herdeiros com Jesus Cristo. E desde aquele dia, eles começarão a aprender a verdade. Já não são mais escravos. São livres. Mas, enquanto eles não crescerem, enquanto eles não aplicarem as instruções, porque depois de você nascer de novo, tens um processo. Olha qual é o processo. Jesus disse: vós que cresces em mim, precisais de permanecer nas minhas palavras. E se permanecer nas minhas palavras, então sereis meus discípulos. E se vocês se tornarem meus discípulos, então eu vou vos ensinar a verdade. E vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai vos libertar. Ouviu? Por isso todos nascidos de novo entram na escola. Quando você nascer de novo, você ainda é menino. É neófito. E precisas agora de preparação intensiva para você crescer, para você se tornar um adulto. E enquanto você és menino, mesmo sendo herdeiro, estarás
sob tutores e curadores. Isto é, como se fosse um escravo. E o pai tem determinado o tempo próprio para terminar a fase da meninice. Mas tem uns que têm defeitos de crescimento. O tempo determinado pelo pai, eles não cresceram, continuam meninos. E então também continuarão a viver debaixo de tutores e curadores como escravos. Quando já deveriam ser mestres, eles continuarão a tomar leite. E o sofrimento também vai lhes seguir. Infelizmente. Entenderam? Paulo repreendeu a igreja de Galácia. Galácia é uma igreja que teve deficiência no crescimento. E ele vem e diz assim: no lugar em que vocês deveriam ser mestres, até hoje desejais tomar leite como meninos. Quer dizer que Paulo disse, o tempo determinado já passou de vocês serem meninos, mas até hoje vocês continuam a desejar o leite. Só desejam leite os meninos. Os adultos já não desejam leite, querem manjar sólidos. E porque são meninos, mesmo fora do tempo que o pai determinou, então não vão mudar nada. Debaixo de tutores e curadores. Até, como já passaram o tempo, até passarem no exame, até aprovarem. Isto é, até crescerem. E quando forem testados, e então terão novos comportamentos. Habilidades, conhecimento, tudo isso, fortaleza. E já não vão tomar mais leite e vai se substituir o leite por alimento sólido. Isto é, aprovaram, agora estarão abalizados para saberem, ouvirem as palavras sólidas, que só se dão aos mais velhos. E assim eles vão reivindicar toda a herança do pai, porque cresceram e têm conhecimento que eles são herdeiros, e assim o inimigo não vai mais lhes espantar, porque o inimigo espanta os meninos. Os meninos choram, lamentam. Paulo disse que os neófitos, os meninos, são levados por vários ventos de doutrinas, mas os adultos já estão edificados na rocha, não são movidos por nada, senão pela verdade, pelos ventos do Espírito. Assopra, Santo Espírito. O vento assopra onde Ele quer, aleluia. Nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Somos nascidos de novo. Mas aí do nascido de novo que não crescer, será igual a escravo, vivendo debaixo de tutores e curador. Aí do nascido de novo que o tempo determinado passou, continuará como menino e com riscos gravíssimos, muito grandes, de sair do caminho, sendo levado por ventos, quer de doutrinas, como ventos de tribulação. Aleluia. Por falta da fortaleza, a casa cai, a árvore é arrancada e vai perecer. Mas, se nós permanecermos nas palavras do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, então nos tornamos seus discípulos. E se nós nos tornarmos discípulos dele, ele vai nos instruir a verdade. E a verdade vai nos libertar. E assim deixaremos de ser meninos. E assim deixaremos de tomar leite. Assim cresceremos e tomaremos, reclamaremos, reivindicaremos, buscaremos a nossa herança. E a herança são as promessas de Deus. Veja só uma das heranças. Para Jacó não adianta encantamento nem adivinhação. Para o Filho de Deus, crescido, não mais menino, que vive debaixo de tutores e curador, alguém que conhece esta promessa, não somente conhece
está edificada em todas as promessas de Deus, ou fortalecido no Senhor, então pode vir um feiticeiro, pode vir um amaldiçoador, périto em amaldiçoar, pode vir uma notícia ruim, pode vir, podem assoprar ventos. Ele não temerá nem o espanto da noite, nem a mortandade que assola ao meio-dia, nem a calma do dia, nem as notícias ruins que venham das terras remotas, porque ele sabe quem ele é. Ele conhece o seu mestre, o seu pai. Ele vai falar como Paulo falava: eu sei em quem eu tenho crido. Paulo dizia: conheço, sei quem é o meu Senhor, a minha rocha. Davi dizia: minha fortaleza, minha rocha, meu escudo, meu baluarte. Aleluia! O que eu deveria temer? Davi dizia: com ele eu posso andar no vale da sombra da morte, eu não vou temer nada. Com ele podem assoprar ventos, podem correr rios, pode cair inundação, chuvas, eu não vou temer, porque nele estou edificado. Ele é minha rocha, ele é meu escudo, ele é minha cobertura, ele é minha proteção, ele é minha fortaleza, é meu baluarte, meu esconderijo. Ouviu? Porque ele, o crente que está nisto, que crê nisso e vive isso, ele sabe em quem tem crido. Então, não há adivinhação, não há feitiço, não há encantamento, não há nada. Aleluia! Porque maior é aquele que está com ele do que está no mundo. Agora o menino, se lhe profetizarem, eu vejo aí pessoas que estão aí, cruzam um feiticeiro na rua que diz: olha, estou a ver, teu filho vai morrer, vais fazer acidente, tem medo, ainda vai vir buscar a oração. Ah, um profeta, um adivinhador, um feiticeiro me cruzou, um maluco me disse, não sei o quê. Isso é coisa de meninice, pá. Isso é coisa de viver debaixo de tutores e curadores. Isso é coisa dos escravos, pá. Mesmo conhecendo, ou então sendo herdeiros, se comportam assim. E como o diabo gosta dos herdeiros meninos. O diabo gosta de perturbar os herdeiros meninos. O diabo gosta de aproveitar os herdeiros meninos. Mas quando ele descobrir que o herdeiro já não é menino, sabe se defender, não somente se defende e ataca, então ele, o diabo e os seus agentes, agora tem cautela de lidar com aquela pessoa. Veja só, quando os demônios saem no inferno, eles mandam na terra para virem atacar. Quando tentaram sair, já me falei isso, né? Uma voz, ou então o chefe dele fala: parem, antes de irem, vão, ataquem todos, mas tenham cuidado de um povo que está aí na terra. Qual é esse povo? Que crê em Jesus? Nada, crê em Jesus. Os milhões que creem em Jesus são escravos. Um povo não somente que crê em Jesus e vive Jesus, e conhece Jesus. Cuidado com o povo que crê em Jesus e conhece o poder de Jesus. Não é conhecer na letra, na eficiência, na eficácia. Aleluia. E essa geração conhece o poder pela história. Os fatos foram narrados. Filipe narrou os fatos que ele ouviu falar. Por várias testemunhas confirmou que os fatos aconteceram. E ele narrou ao seu amigo Teófilo as duas cartas de Filipe, que é de Lucas, aliás. Quero a carta do Evangelho de Lucas, quero a carta de Lucas para Teófilo, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. São cartas deste doutor Lucas. E o doutor, ele disse que ele havia narrado
os factos que aconteceram e com muitas testemunhas, inquiriu, confirmou que aqueles factos aconteceram. E assim ele também colocou no seu coração escrever ao seu amigo, para que o seu amigo também conhecesse o que ele conheceu, percebesse, soubesse. Ouviu? E ainda vai, ele diz assim, começou a investigar desde o batismo de João. Aqueles que estiveram lá e trouxe de João para Jesus e Jesus para os apóstolos, até o dia que foi recebido no céu e deu continuação. São fatos. Uns ele viu e outros não viu, no livro de Lucas, né? Aliás, de Atos. Uns lhe contaram e os outros ele presenciou. E os que lhe contaram, confirmou, certificando, através de várias testemunhas, que aquilo era verdade. Agora imagine, porventura o evangelho não é hoje assim. A diferença entre o que Lucas lhe contaram e essa geração é que Lucas não somente lhe contaram, também confirmou. Lhe contaram os factos históricos e ele experimentou o que ele ouviu falar. Mas essa geração continua em ouvir falar. E a soberba não lhes deixa, eles confessaram que eles só ouviram falar. E eles vão se mentindo a si mesmos. Ouviram falar e eles vão se enganando que eles presenciaram, eles provaram, eles confirmaram, que eles têm o testemunho, que é verdadeiro, que o mesmo que aconteceu com eles, que ouviram falar, também aconteceu com eles. Mas é mentira. Então se dá testemunho falso. A estes demônios não tenham medo. Não temem esses que estão cheios de conhecimento da história de Israel. Não tenham medo dos que conhecem a história dos profetas. Não tenham medo dos que estão cheios de conhecimentos da vida de Jesus, desde o princípio até o fim. Desde o nascimento, desde a visita do anjo a Maria, até a ascensão ao céu. Tenham conhecimento da igreja, desde o surgimento da igreja, desde o nascimento, não digo renascimento, desde o nascimento da igreja. Vão te contar até a história da igreja. E como foram perseguidos, e como se espalharam, e como chegaram na Roma, e como foram anunciados. Têm todo esse conhecimento. Mas eles nunca experimentaram esse Jesus que operou. Não é que esses fatos são falsos, aconteceram. Mas se limitarmos em aconteceram, isso não vai mudar nada. Eu tenho que viver, eu tenho que provar, eu tenho que ter experiência. Não é que eu tenho que provar que aquilo aconteceu. Não, eu tenho que ter experiência com o mesmo Jesus que teve experiência com os do passado, com os outros. Eu mesmo tenho que ter testemunho, como eles tiveram. E o homem só terá o testemunho de Jesus Cristo se ele experimentar Jesus. E quando é que o homem experimenta Jesus? Não é ter experiências, é muito mais do que isso. É deixar Jesus fazer morada em você. Então é o novo nascimento, a maior experiência das experiências. As outras experiências seguem a caminhada. Se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino. Todas as histórias, experiências que você contar são histórias. Ou histórias de fatos passados, ou histórias falsas do tempo presente. Como os pregadores pentecostais que inventam histórias, experiências, visões. Como o neopentecostalismo do coaching que inventa testemunho, experiência. Olha, a dona Débora era uma mulher da rua, morador da rua, que se tornou milionária. Nunca alguém viu a dona Débora. Ninguém viu, eu conheci essa senhora
Quando ele chegou na igreja, eu vi ela. Ninguém conhece. É história, é filme, é novela. Muita gente está a questionar as pessoas usarem o meu rosto, não sei o que, minha fotografia, lá andarem, não sei o que, nos telefones, não sei o que. E as pessoas dizem, isso é idolatria. Esse povo adora esse homem, esse feio, esse negro, esse maluco, esse herege, esse falso profeta aí da África. E uns dizem, tira a fotografia desse homem e põe a fotografia de Jesus no teu perfil. Anda com a fotografia de Jesus no teu telefone. Tira para não sei quem. Coloca Jesus no teu peito, na tua casa. E agora a pergunta, não que não quer se calar. Não. A pergunta que eu falo, que eu faço a esses pecadores. Vocês conhecem Jesus? Vocês não conhecem Jesus? E quem te garante que aquela fotografia que circula nas redes sociais no mundo, na Igreja Católica, na Roma, essa é a fotografia de Jesus? Quem te garante que aquela é mais de Jesus? Ouviu? Tem uma coisa que foi inventada, um gangula, que foi inventado no Mochico, que criou uma adoração muito grande em Angola. Histórias, não é a mesma coisa que os políticos fazem. Os políticos, todos os partidos, têm histórias. Até factos que não aconteceram. Tem que inventar história, como os toquistas que inventam histórias da morte de Simão Toco e do coração tirado, porque não sei o quê, e lhe ferveram no tambor. Ninguém esteve lá. Nunca vai ver alguém dizer, eu confirmo. Se alguém dizer, eu confirmo, mentira. É um pioneiro, um Angola manipulado. Ouviu? Então, a política e a religião operam da mesma forma, mentindo, enganando as pessoas. Por isso você vê, por exemplo, na política, todos os movimentos que tentam falar, não digo verdade, porque a verdade está em Deus, que tentam falar o que é certo, as coisas como eles são, não tem espaço no mundo. Não tem. Não tem. E se eles conseguirem subir no poder, vão passar mandatos duros. Uns não terminam, porque o sistema todo vai se unir para arrancar ele. Vão lhe incriminar, vão lhe condenar, vão lhe matar se for na África, vão... Viu? É assim. Lá no Ocidente, nas Américas, como não matam, vai levar um impeachment, vão não sei, inventar crimes, como o homem é um criminoso por natureza. Sem Deus, o homem é um fálido, como diz aí o rapaz da Rússia. É um fálido. Então, eles mesmos são fálidos e vão atrás das falhas do outro para lhe julgarem, para lhe borrarem, como fizeram com o Bolsonaro. Nem que vão inventar, nem que não sei quem. É isso. Por quê? Porque na política no mundo, você não pode falar o que é certo. Você tem que enganar o povo. Se você fala o que acontece lá nos birôs, nos gabinetes ao povo, você é inimigo a bater. É o exemplo concreto desse rapaz aí. Se olhar para aquele rapaz de Ventura, você vê tipo que é um doido que está a falar à toa. Está a falar o que é certo. E não pense que sou apoiante do Ventura. Eu não apoio ninguém. Ouviu? Existem acordos secretos. Existem negócios que eles sabem, que o povo não sabe. Crimes abafados, manipulações, crises inventadas, pandemias fabricadas, guerras fabricadas. O povo sabe, o povo não sabe. Mas o povo vai vir trazer uma versão diferente, que vai contentar o povo. O povo são marionetas. O povo... Eles gostam de acreditar nas histórias inventadas por eles. E o povo vai gritar, e eles aí a beberem vinho, viu? Eles enganamos. E esses outros aí, vêm e falam o contrário desses aqui, ou fazem o contrário. Não somente fazem o contrário, também falam ao povo as mentiras que eles fazem nos gabinetes. E eles vão se levantar com muita força para destruir essa pessoa. Por quê?
Porque eles são semelhantes ao pai deles, que veio para matar, roubar, destruir, não somente pai da mentira. Quando ele quiser falar, fala o que é próprio. Não há verdade neles. E o povo é fácil de desmanipular. É só criar uma mentira aí e bora uma pessoa. Desde quando é que houve golpe no Brasil? Não houve golpe nenhum. Mas está aí. Tá. Estou a entender. Talvez só o Trump desta vez que conseguiu conseguiu impor, faz parte daqueles grupos que eles perseguem até exaustão. E o Trump vai lhe ajudar desta vez porque o mundo também está em guerra. Então tem que usar violência para reinar. Senão já não está a ver. Ninguém está a falar do que ele está a fazer aí. As tarifas, não sei o quê. Quem é que já está a falar? Porque sabem que o mundo espiritual está a reagir assim. Por causa das guerras de Elias. Estão a entender qual é o mundo que vocês vivem? Fui um pouco na política. Eu vou vos mostrar o que é a igreja. A igreja é assim. Eu, como falo a verdade e desmistifico, falo as mentiras que foram inventadas e montadas na religião, eles me odeiam. Só que eu sou diferente. Eu sou imbatível. Porque se fosse batível, já me batiam. Eles não aceitam quem desperta o povo. Tem que falar a linguagem. A primeira coisa que eles fizeram quando eu comecei a aparecer, e com, eles dizem, discurso musculado, de afronta, a primeira coisa que eles procuraram saber de quem filho é. Eles queriam negociar com aquele que me formou, queriam negociar com aquele que eu chamava de pai, que eu chamasse, que não tem, para ele me convencer e participar do quê? Do banquete. Eles queriam que eu entrasse no sistema. Eles queriam que eu falasse a linguagem deles. Eu queria que eu fosse acalmado, amansado, e dizer, rapaz, isso tem regras. Quem não falar a nossa linguagem não vai sobreviver. Esse é um território controlado. Nós temos o bolo e a faca nas mãos. Só vai receber lá um pedaço quem falar a nossa linguagem. Quem não falar a nossa linguagem vai ter as mãos cortadas. Vai ser assassinado. Por isso, muitos se renderam ao sistema. Por causa disso. Só que desta vez veio um que desceu do céu. Que vocês não conseguirão matar, nem fazer nada. Nem responder. Óbvio? E se vocês alugarem balaões, estão a entender? Já começaram a alugar os balaões, para virem me enganar as pessoas com as profecias. A palavra de Deus diz, não somente a mim, e a todos os nascidos de novo, que eu vou amaldiçoar quem está a amaldiçoar. Eu vou abençoar quem está a abençoar. Para Jacó não adianta encantamento nem adivinhação. Isto é, se vocês fazerem encantamento, e são encantamento, essas profecias falsas. Olha, eu vi o apóstolo Marcelino, vai ficar na desgraça, vai morrer, vão lhe prender, vai fazer acidente, vai não sei quem, o povo vai lhe abandonar. Isso são armas que o inimigo usa para enfraquecer as ovelhas de Jesus. As ameaças. Isso são encantamentos, são adivinhações. E a Bíblia está a dizer que não adianta, não funcionem, nenhuma maldição vai pegar. Feitiço, adivinhações, encantamento, não adianta para Jacó. Aliás, voltará para aquele que está a desejar isso. Se você profetizar que eu vou morrer, você vai morrer. Se você profetizar que, olha, eu vi ele, vai, não sei lhe acontecer isso, é você, não vai ser preso, você vai na cadeia. Porque ele prometeu amaldiçoar quem está amaldiçoado. Aleluia. Ouviram por que tanto ódio? Porque nós não fizemos aliança com o mundo. E este mundo que jaz no maligno, que tem alianças,
E eles têm alianças, trabalham com alianças. Qualquer um que tentar dançar fora do ringue, eles lhe matam, acabam com ele, lhe põem na cadeia, vai morrer lá, lhe envenenam, trazem desinformações, difamação, contra nem que seja mentira. E o povo acredita nessas mentiras. Mas também para aquela mentira funcionar na vida daquela pessoa, é porque ele era um maldito, porque as maldições só funcionam para os amaldiçoados. Para os benditos não funcionam. Ok? Estão a entender, né? E sabe o que eles me pediram? Estão a me pedir sempre. Não se cansaram. Não têm coragem de falar comigo. O que eles querem é que eu pare de falar essas verdades a vocês. Não, você pode pregar o evangelho à cruz, mas não passa a falar ao povo que nós somos assim. Não passa a falar ao povo que o Afonso Nunes é bruxo. Não fala que toda a igreja pentecostal é do diabo. Não faça isso, irmão. Então, se vocês são de Deus e eu estou a falar só do diabo, por que não fico amaldiçoado? Mas vocês estão amaldiçoados por falarem que eu sou do diabo. É só ver as consequências. É só ver as desgraças. É só ver no vosso meio. Eu vou só ver as doenças, as depressões. Mas eu tenho paz. Eu não fico doente. Então eu estou a dizer a um grande profeta da nação angolana, um profeta de renome, um grande homem de Deus. Estou a dizer que ele é do diabo. Ficaria impune? Não. Nem ele mesmo tem coragem de vir dizer, olha, serás amaldiçoado. Por que nunca aconteceu isso? Olha, por quando você está a atacar o grande profeta, você vai morrer. Senão os comentaristas dos comentários desconhecidos, aqueles são as ovelhas de matança que vocês empurram para virem dar recado ou ameaçar. Vocês todos estão calados porque vocês sabem que eu estou a falar a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, se eu estou a desafiar uma grande dignidade da parte de Deus, um ungido de Deus, eu estou a chamar a um ungido de Deus como um feiticeiro. Por que vocês não digam, serás destruído? Porque a Bíblia diz, e eu estou a vos falar assim, todos que me amaldiçoam eu falo, vais morrer, vais perecer. Mas vocês não fazem isso. Não apareceu ainda alguém a dizer, por quanto você está a afrontar as autoridades, a Bíblia diz não sei quem, por quanto você está a afrontar as dignidades eclesiásticas, a Bíblia diz não sei o que, por quanto você está não sei o que, vocês até me acusam de difamação. Se é mentira, é pecado. Porque se eu falar com você isso, e você não é, então estou a pecar. E o pecado tem as suas consequências. Você não tem nem coragem de dizer que eu estou em pecado. Você não tem nem coragem de dizer que você vai morrer. Vocês fingem. A única arma que vocês usam é o silêncio para fingir, para não as pessoas se aperceberem que vocês falaram. Mas quem se cala, consente. Vocês têm medo. O povo tem que saber isso, que vocês têm medo. Porque eu estou a falar a verdade. Aluguem os balaões. Não quero esses desconhecidos aí. Quero os tais chamados profetas renomados que profetizem contra mim. Não arranjem uns dementes aí, desconhecidos que não têm nem as mídias, nem... Quero aqueles que arrastam multidões, que adivinham, que são chamados de grandes profetas. E vocês vão dizer, ele quer um lugar ao sol. Tem alguém que me falou isso, um general. Quando eu fatiguei o vosso chefe antigo em Angola, com uma profecia na rádio, um general ligou, nem teve coragem de me ligar. Naquele minuto eu era embora um menino, mas já me temia. Ligou para um pastor e ele se apresentou. Eu sou o general fulano. Aí como tens a certeza que é general? Eu só estou a falar porque ele falou que é general. Se ele mentiu, na conta dele. E ele disse assim, eu estava no serviço e quando eu cheguei hoje, os meus guardas me apresentaram a mensagem que o vosso líder pregou
na rádio ontem às 13 horas. Olha, queremos falar, para que fique bem claro, nós não vamos lhe dar espaço. Ele está à procura de um lugar ao sol. Eu até dei uma gargalhada. Lugar ao sol. Eles teriam subestimado o inimigo. E as consequências foram graves. Eu duvido esse general estar vivo. Duvido. Duvido! Ainda bem que nem se identificou, não falou nome, né? Falei que fulano, não falou nome. Só falou que era general. Senão, já poderíamos lhe zombar. O barco virou, o barco virou. E ele disse mais. Ele está a procurar um lugar ao sol. Nós não vamos lhe dar espaço. Ele estava a pensar, por isso eu falei, subestimaram o adversário. Estavam a pensar que é um que queria sair do deserto usando essa linguagem. Não vou afrontar, como fazem os revolucionários, os políticos, para ser conhecido, para ter as mídias, para ter popularidade. Eles pensaram que eu era mais um que estava a procurar lugar ao sol. Bom, o deserto está a lhe consumir, conseguiu umas gorjetas, entrou na rádio. Ele pensa, não, está a falar isso para ser seguido e verem, não, homem corajoso. E disse mais assim, onde ele foi caçado nas mandíbulas, pois Deus apanha os idiotas, os sábios desse mundo, na sua própria astúcia, que pensam que são sábios, mas são idiotas. Sabe como é que ele se tornou doido e foi capturado? Ele diz assim, por causa dele, vai sacrificar outras igrejas. Eu era menino, mas logo entendi que eles estavam com medo de mim. Só por causa de mim querem sacrificar os outros. Por que ele não falou, vai ver o que vamos lhe fazer? Então eu disse, é a parábola da minha língua. A vova zabitilandianga, vaunemo ginanga bantu. Misturei com o de Coca-Cola e do maquela do zombo, aí dado do banza com vova zabitilandianga, vaunemo ginanga abantu. Onde o capim é baixo, onde as pessoas querem saltar. Quer dizer, ele ameaçou os fracos. E eles implementaram essa ameaça. E você sabe muito bem. A mim, ele não falou, avisa ele que vamos lhe matar, vamos lhe destruir, vamos não sei o quê. Esquivou. Onde eu entendi, logo no princípio, esse afinal tem medo de mim? Eu não sabia. Ele é general, não deveria não sei o quê ameaçar. Onde eu ouvi outro medo deles? No dia seguinte, as ruas da Viana, estalagem, estavam pretas, verde, pretos da gente da polícia negra, como é que se chama aquela polícia aí? Os cavalos andaram, os aviões, os helicópteros voaram em cima da igreja. Faltou só carregar até os caminhões e tanques nas ruas. Só andavam, não faziam nada, só andavam. As pessoas estavam suspensas, atemorizadas. O que se passa? Onde eu falei, isso é sinônimo de covardia. Vieram me intimidar. Não foram ter comigo por quê? Se eles não tinham medo de mim. Onde está o que mandou o exército para me intimidar? Andando do Copilipa. Estou falando muito do Copilipa esses dias, né? E o chefe dele? Cadê, está onde? E os outros? E o Zé Maria? Agora anda aí no cemitério. Portanto! Portanto! Não brinque então com Elias. Elias, então, é aquilo que ele fala. Elias, ele te perturba, ele te mata. Te corta a cabeça, te corta a perna, te destrói, te manda no inferno, se quiser vai te buscar. Elias tira presidente, põe presidente, mata presidente.
Vocês estão a pensar que é brincadeira? Não é brincadeira, não. Guerra na guerra. Ah? E agora, se eu procurei um lugar ao sol, que não vão lhe dar espaço, olha que eu já sou conhecido em várias nações. Não precisei dividir o bolo com vocês. Não precisei falar a vossa linguagem. Um pastor pentecostal, em 2022, me ligou e me disse assim: eles estão a dizer que esse território tem dono, que não vais conseguir. Enquanto você não falar a linguagem deles, eles vão te fechar as portas. Isso tem dono. E eu respondi a ele: diz a eles que dos povos ninguém estará comigo. E não preciso da ajuda de ninguém. Eu sozinho vou descer e vou subir. E subirei com a cabeça do quem? Do Golias. O Golias do inferno. E isso aconteceu. Desci e subi. Dos povos, ninguém foi comigo. Eu sozinho. Sem ajuda de ninguém. Não falei a linguagem deles. Não aceitei os conselhos deles. Porque até alugaram balões. Não para me amaldiçoar. Os primeiros foram me aconselhar. Calma, não pode falar isso. Não sei o que. Eu lhe disse: já viste um jacaré a viver fora da água? Não é possível. Ah, esse homem não aceita conselho. Já viste o homem aconselhar Deus? Este é o meu filho amado em quem me tem comprazido. A ele ouvi. Falta do respeito. Não tem uma entidade. Tem um falso profeta que disse que ninguém é superior a ninguém. Eu volto a repetir. Não tem um homem superior na terra, nem na política, nem na religião. Sabe por quê? Vocês sim. Vocês devem falar isso. Paulo vos ensinou isso, eu não. Aquele que é de cima é sobre todos. Eu estou a vir de cima, vou me sujeitar a quem? Aos reis? Falta do respeito. Então, se eu não estou a vir de cima, por que os reis não vêm me maltratar? Me põe na cadeia. Ninguém vai responder. Ninguém! Never! Ai, porque ninguém é superior a ninguém. Esse homem, e não sei o quê. Outro falso profeta disse que eu me alegro na desgraça dos outros. Cada um morre nos seus pecados. O salário do pecado é a morte. O verdadeiro amor não é com a vossa pena. É isso que vocês chamam de amor e sentir pena das pessoas. Isso não provém da parte de Deus. O verdadeiro amor é esse que eu estou a fazer. Eu vos advertir do perigo. Se vocês desafiarem as minhas instruções, quando começarem a sofrer, não esperam pena de mim. Ok? Seus idiotas. Se não entenderam os intentos de Deus. Cada um morre nos seus pecados. Por que o homem se queixa de si mesmo? O homem deve se queixar dos seus pecados. Acabou. Não há nada. E querem que as pessoas venham solidarizar-se e dizer: ai, tadinha, ai, o nosso irmão está no céu, Deus o tenha, que a terra seja leve. Se o ímpio não se converter, a espada já está afiada e o machado já está posto à raiz das árvores. Ou as árvores vão dar frutos ou vão ser cortadas. Estão a compreender? Então, deixam de ser meninos ou filhos de Deus. E não estou a falar os religiosos pecadores. Nasceste de novo, tens que se assentar para aprender. Aleluia, com Emmanuel. Tens que crescer. Não tenhas medo das adversidades. Não tenhas medo do amanhã. Não tenhas medo dos ndoques. Não tenhas medo das tribulações. Não tenhas medo
Aleluia, dos ventos que assopram. Não tenhas medo das notícias que vêm das terras remotas, dos noticiários. Não tenha medo do nada e de nada, porque aquele que está em ti é maior. Oh, aleluia, eu vim vos trazer o reino de Deus, a evidência na eficiência para operar eficazmente o evangelho vivo e poderoso. É essa palavra que eu vos trouxe, aleluia. Oh, glória a Deus nas alturas. Não é o vosso evangelho das histórias, seus covardes, medrosos, tímidos. Naquele mesmo dia, um pastor, aquele foi ousado, ligou para mim e ele me disse em 2011: prega o evangelho, homem. Não se esconde atrás do evangelho, faz a política. E eu falei, e é um pentecostal. Esse pentecostal há muito tempo que eles me odeiam. E eu lhe respondi e disse assim: seu covarde, medroso, corrupto, fica com teu medo. Eu não sou covarde, não sou tímido, não sou corrupto como você. Ok? Desligou. Eu duvido que esse homem está vivo. Se estás vivo, se apresente e diga: fui eu que te liguei. E vou te enterrar hoje. Vou mandar a terra se abrir. E você vai provar que Elias não teme os reis, nem os falsos profetas. Porque Elias é de cima. E aquele que é de cima é sobre todos. E quem desafiar aquele que é de cima vai perecer. Vai ver a ira de Deus sobre ele. E não é amanhã. É agora. Aleluia. Amém. Olha, eu não estou a ver as vossas mensagens. E eu procurei a live também aqui, não achei. Não achei a live. Para me ajudar a ver as mensagens. Infelizmente. Não vejo. Ah, não, vou procurar no lugar através dos links. Ok. Obrigado, Jesus. 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 Agora eu achei ela. Só quero ver agora o chat. Agora sim. Tá ligado? Agora estou a ver as vossas mensagens. Amém. Para Jacó não adianta encantamento, nem adivinhação. Não adianta. Não adianta. Não vai funcionar, não. Eles estão a alugar os adivinhadores para me amaldiçoarem. Você vai amaldiçoar aquele que está vindo do céu. Você está se amaldiçoar, você o que é tomado na terra, se ele é gerado do Espírito, se você amaldiçoar, você se amaldiçoou. Quanto mais aquele que foi enviado do céu para a terra. Aleluia. Que veio para restaurar todas as coisas. Para vos libertar da vossa vã maneira de viver. Para endireitar os vossos caminhos que estavam tortos. Aleluia. Amém. Calma aí. Vou fazer assim. Poderoso Senhor nosso Deus. Por causa das mensagens. Fala aí, quem é que está doente aí? Alguém está doente entre vocês? Eu quero ministrar as curas agora. Poderoso Deus. Carlos Alberto Sérgio, é a primeira vez que sinto-me tocado pela mensagem. Aleluia. Aleluia. Melhor eu olhar aí. Oh, ressoar.
You are healed, sister. The pain is gone. Oh, receive. Reçois la guérison. Glory to God. God bless you, sister. Você que está doente agora, põe a mão no lugar da enfermidade. Todos vocês. E Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Em nome de Jesus Cristo. Sejam todos curados. Todos estão doentes. Recebam cura. E você que está intercedendo por alguém que está doente. E essa palavra chega até ele. E cura este doente. No nome poderoso de Jesus Cristo. E o Senhor te abençoe. Com todas as suas bênçãos espirituais. Assim como as dores da perna do André MK sumiram. Também no teu corpo. No corpo do teu parente. A quem tu está intercedendo. Recebam a bênção, portas abertas, viagem, promoção, emprego, casamento. Eu expulso todos os demônios que estão a trabalhar para frustrar você. Saiam em nome de Jesus. Amém. Você que estava com dores, quistos, miomas, você que não andava, levanta-te e anda, o surdo começa a ouvir, o mudo começa a falar. Você que só via com óculos, tira os óculos, vai ver nitidamente. Você que não via nada, começa a ver. Pois Ele me deu autoridade para dar vista aos cegos. Vocês estão a ver o que está a acontecer aí. Os cegos estão a ver. É incrível, naturalmente. É só lhes tocando nos olhos. E os olhos estão a se abrir. Pessoas com cataratas. Aquelas cataratas que já destruiu quase todo o olho. E que não viam. Eles estão a voltar a ver. Aleluia. Estava gelado sim, Pai. O frio sumiu. Aleluia. Viu? Temos autoridade para mudar o tempo. Não temos autoridade somente para tirar as doenças no corpo das pessoas. Também para mudar o tempo. Colocarmos o frio onde está quente. Quentura onde está frio. Pararmos a chuva. Mandarmos a chuva para cair. Pararam os ventos. É incrível. Incêndio. Esses que estão a chorar aí no Chile. Se eles me pedissem, eu parava aquele incêndio. Em segundos. Requieta-te. Ai, tenho que te pedir. Claro. Quem vai ser glorificado? Se os macumbeiros também estão a fazer trabalho para parar o incêndio. Os sobas lá do Chile. Os régulos. Mas vai parar. Com danos sem reparação. Pai, está muito quente na fortaleza. Eu vou assoprar agora e a fortaleza vai ficar fria. Vai soprar ventos muito frescos. Antônio Oliveira, olha aí. Com o vento que sai de Angola, da minha boca, vai esfriar, refrescar fortaleza. Aleluia. Controlem. Antônio Oliveira lá no Brasil. Não, Antônio Oliveira Fortaleza no Brasil, sim. Ela vai nos contar que está fresquinho. O vento está a andar. Já chegou em Fortaleza. Já chegou. Por isso a dor de perna nunca passa. Porque você diz, tem uma dor de perna que nunca passa. Bate o pé no chão 3 vezes e recebe a cura e nunca mais fala isso, nunca passa. Dor de cabeça depois do almoço, eu disse, o decretador sumiu. Aleluia. Estou à espera da fortaleza. Estou à espera do testemunho da fortaleza. Estou à espera de Antônio Oliveira. Sua palavra é verdade. Sua palavra é poder. Está consumado.
Onde estão os testemunhos dos que foram curados? Você vai sair fora da tua casa, estás dentro, ou Bianca? Olha para o céu e você vai ver as nuvens a se movimentarem. Porquanto ele está a pedir chuva em Teta. Em Tete. Ter um ser de Tete, não é Teta. Olha para o céu do Tete e vê as nuvens a se formarem. Até o clima vai mudar já. Os ventos vão assoprar. As árvores já estão balançando. É maravilhoso. Antônio Oliveira. Obrigado, Santo Mestre. Ouviu? Eu assoprei a partir de Angola e Fortaleza já recebeu os ventos frescos. Estava muito quente. Até as árvores já estão a abanar. Que homem é esse que fala e acontece? Esse é o poder que vocês estão a ver aí na Bíblia. Vocês viram só as letras e eu estou a vos mostrar. É o poder de Deus. É o Evangelho vivo, que consiste em demonstrar o Espírito e o poder. Os ventos estão a soprar na Fortaleza. E não é qualquer vento, não. Ventos frescos para refrigerar aquele território. Hein, Rosi? O cabelo cresceu, Rosi. O poder também aumentou. Eu estava a me sentir muito só e bastante triste que as pessoas rotaram. Mas agora me sinto tão bem depois de citar o meu nome. Sinto-me liberto, muito feliz. Estou bem, graças a Deus. Esse é o Carlos Alberto, que disse pela primeira vez que foi tocado pela palavra. Bianca, saí para fora, pai. Estão a aparecer relâmpagos. Seja louvado. Ouviram? Começaram os relâmpagos em Tete. Sinal de chuva. Bianca, é incrível. Tete já tem relâmpago no céu. Hã? Quando o céu está a lampejar com relâmpago, é sinal de quê? É chuva. Hã? Aleluia. Incrível. Me pedem que eu vou mudar o tempo. Deixa tapar os pés. Aleluia. Hã? Me pedem. Onde é que é? Tem que mostrar a cidade. Elizabeth dos Anjos, chuva onde? Nunca vou dar chuva em Luanda. Vocês sabem porque Luanda chuva. Aleluia. Que chove quando puder chover. Tem que dizer a cidade. Palavra chuva só não significa nada. Calor para Manchester. Fica quente agora, hein? Penso também que sopra a temperatura aqui em Arade. Estamos a -5. Muita gripe, meu pai. Sobe os termômetros aí na Romênia. E as gripes desaparecem também da família. Vai aquecer, Catarina. Vai aquecer. Vai aquecer. Bélgica está muito frio. Começa a aquecer agora. Ó, Belgique. Teresa Manuel. Eu estou a vos gravar. Depois eu vou pedir o testemunho de vocês. Está muito quente, pai. Assopra vento fresco aí, Rita Marques. Você não está a falar a terra. Ô, Rita, onde é que é? Susana Cunha. Está muito frio aqui em Portugal.
Começa a aquecer. Aqui no TikTok também querem. Diga no TikTok, quem está a pedir calor, eu dou calor. Quem está a pedir refresco, dou refresco. Quem está a pedir chuva, vai chover na cidade dele. Agora! E quem está a pedir ausência da chuva, pare a chuva. Quem é que já o clima mudou na sua cidade? Na sua casa? Onde tinha frio, vai aquecer. Onde estava quente, vai refrescar. Maputo está muito quente, Nampula, aliás. Ventos frescos estão a soprar em Nampula. Nampula! Aí no norte de Moçambique. Aí na fronteira com Malawi. Carlinda Cruz Lopes, que já pediu, disse: na minha casa está calor aqui. Em que? Manchester, né? Estou... Quem mais já mudou a temperatura? O clima. Quem? Aleluia! Carlinda Cruz. Estava muito frio. Mestre, aqui está mais fresco e também com nuvens para chover. Essa é a primeira Antônio Oliveira que pediu frescura. Ah, não, que pediu chuva em, como é que é, Fortaleza. Ouviu? As nuvens se formaram, está a soprar ventos frescos. Não, ele não pediu chuva, parece, né? Teria pedido o quê? Somente clima fresco, estava quente. Está mais fresco, é incrível. E as nuvens se formaram para chover. Está muito frio aqui em Portugal, Silvia Silva. Vai aquecer em volta de você. Clemente, diga a eles que eu já mandei a palavra para contar os seus testemunhos. A mudança de clima, temperatura, o fim da chuva. É incrível, meu pai. Aqui estava -5 o dia todo. Depois que o pai mandou a palavra, eu olhei na temperatura, está agora -2. A temperatura está a subir. Incrível! Isso é na Romênia, vocês ouviram. Aleluia! Subiu! É muito forte. Glory to God! Aleluia! Adele Kedrago. Bonsoir. Au Vinícius, veja, comprendre. Parla langue. Comment ça va? Ça va bien? Oh, receive healing, deliverance. Aquele que viu antes estava 5, -5, agora subiu -2. Adele Kedrago. Je comprends. Aqui também está muito frio, pai. Fica quente. Priez pour moi. Je demande de rien. On receive de prières. Aqui estava muito quente, pai. A cidade de Caucaia, Ceará. Peguei boleia da palavra do pai e o clima mudou. Está nublado, sem sol, bem ventilado. Aleluia. Iraquitã. Mulher da África do Sul que pediu, disse que a chuva no céu já está a se formar. Ouviu? Isso é no TikTok. A mulher sul-africana, Adele Kedrago, Burkina Faso. Oui. Au revoir. Começa a soprar ventos aí na Celeste Barbosa. Ventos frescos. Mas quem? Aleluia. Nós mexemos com o tempo. Há poder no nome de Jesus.
Eu acho que nossa live chega ao fim. Em todo caso, voltaremos à noite. Deus abençoe todos vocês. Mais logo. Até já. Tutondele. Se você entrou há pouco, já recebeste a bênção também, que foi liberada para todo mundo. Às 21 horas no Zoom. Não falte. Tchau. Mais logo.